O Yuto Sano se superou dessa vez. Que mangá absurdo! Há quanto tempo a gente não vê essa abertura linda, maravilhosa desse canal? Nossa! Muito obrigado, Panini, pela demora, tá? Mas esse mangá foi especial. Eu fiz esse vídeo de uma forma diferente dos outros, porque ele foi posto de uma forma diferente. Tá dividido em parte 1 e parte 2. A parte 1 fala do capítulo 20 e 21. A parte 2 fala do 22 ao 25. Sabendo disso, vamos para análise. O capítulo 20 começa com aquela sensação. O Yuto Sano deu um passo além. A gente já sabe que Gokurakugai é um anime de luta, mas trazer temas filosóficos em uma discussão que é muito mais profunda. Finalmente a gente conseguiu entender os poderes por trás do Maga. E é aquela teoria que estava meio que formando na nossa cabeça. O motivo da morte dos Magas é o seu poder. Um exemplo claro disso é a Utsu. A Utsu, ela morre por hemorragia. Logo, ela é a maga da hemorragia. Logo, é a maga sugadora de sangue. Seu poder é controlar o sangue. É uma mistura de caos com destino. Algo bem intrigante que o Yuto Sano fez pra gente. Mas por que é interessante assim? O Yuto Sano desenvolve isso de uma forma bem intrigante. Não só técnica, mas também emocional. E não fala muito sobre poder, tá? Ele fala mais sobre o mundo. Fala que neste mundo, ao adquirir poder, ninguém fica inteiro. E é real. O Yuto Sano começa a ter essas fagulhas filosóficas e que beira ao Taichi Kubo. Muito obrigado por esse capítulo excelente. Vamos continuar. E a luta neste capítulo inicia. E nos faz perceber que a Utsu não é o centro de tudo. Ela parece grande e ameaçadora, mas na real, ela é só mais uma peça. O verdadeiro problema é o Yomi, já que isso muda o peso da história. A luta entre o Alma e a Utsu parece uma luta qualquer, mas não é. Ela tem regras e limites impostos. O Alma não pode matar a Utsu, ele tem que a conter. E como ele vai fazer isso? Ele pensou. Como eu posso conter alguém tão forte? Alguém que manipula o sangue, que é muito mais forte que eu? A resposta é lógica. Água. Se eu diluir o sangue na água, ela vai perder o controle disso. Logo, seu poder vai deixar de ter efeito. Que pensamento lógico. Fugindo das temáticas de Shonen que só o poder e a força bruta resolve. Mas quando a ciência entra em ação, tudo fica mais bonito. E no meio de tudo isso, a Utsu mostra que ela pode aceitar tudo, menos a traição. Não é só a morte que criou esse monstro, foi alguém. Isso pra mim humaniza muito mais a Utsu, porque ela não odeia o mundo, ela odeia vínculos. Aí chega a nossa belíssima Tal. Crava uma estaca no peito da Utsu, a contendo. Assim o mangá traz um espelho e uma ironia pra Utsu. Sim, agora ela está presa. Sim, agora ela está contida. E o clima ele é mudado totalmente no capítulo 21. O que era uma luta agora se torna um clima de tensão. A estaca no seu peito não é simbólica. Ela apaga os poderes pela raiz. Aí aparece um personagem mascarado, que faz parte ao Sagari. O Sagari é aquele grupo que o Alma e a Tal fazem parte, né? Aquele macro grupo, né? E inclusive esse personagem mascarado ele é meio perturbador, tá? Mas ele não é o vilão, né? Até porque o mangá, ele brinca com essa parte de lado certo e lado errado, né? Nem sempre que tá no lado certo é tão limpo assim. Estamos falando de um torturador, cara. Tipo, não é tão limpo assim. Mas você consegue entender essas sutilezas que consegue determinar o lado certo e o lado errado, né? E a Utsu, ela aceita falar apenas com o Alma. E isso fica evidente o seu vazio interior. Ela é uma personagem sozinha. Tudo nela, o poder, a raiva e a visão de mundo, nasce disso. E a grande virada desses capítulos vem com a seguinte pergunta. Qual é o objetivo do Yomi? E a resposta é simples demais, mas bem desconfortável. Família.
Ele cria laços através do sangue, mas não são laços saudáveis. São ressurreições quebradas. A maioria vira um monstrengo, algo bem estranho, né? Vamos chamar de magas inferiores. Pra você ter ideia, ela nem sabe que a Kanata morreu. Então, será que isso é uma família? E será que isso realmente é um grupo? Isso diz muito dessa solidão dela, né? E o capítulo termina de uma forma estranha. Tá rolando uma perseguição a partir de um desafio de coragem. Esse C morre e tem um close em uma criança. Aparentemente, é a Ney. Vamos para a parte 2. Dá o like. Se a parte 1 fala sobre as regras desse mundo, a parte 2 fala como essas regras esmagam as pessoas, literalmente. Este arco começa num local marcado por violência e medo. Estamos falando de uma mansão abandonada, onde essas mortes estão ocorrendo, e que essa mansão abandonada vai virar um local de comércio. E é nesse ponto. O dono dessa empresa de comércio queixa a Tal e ao Alma que seus funcionários morreram lá dentro. E ele não pode falar para a polícia, porque senão ele vai ser acusado dessas mortes. Sabendo do decorrente a partir daquelas pesquisas prévias, estamos falando de outro maga. Um maga de morte por esmagamento. Massa! Então, vamos começar um próximo arco. Quando a Tal e o Alma chegam lá, percebe que não é mais um local de ocorrência, é um local de memória. Ney estava lá. E é o seu passado. Ela é a criança do local. E é ali onde sua família foi destruída. Sabe, eu acho que o mangá não precisava ter forçado isso para colocar ela nessa situação. É meio traumático. Pensa comigo. Sua família foi destruída e nesse local todos os seus familiares morreram. Porque você tem que ir lá. É meio cruel, né? Mas também é importante para o desenvolvimento dessa personagem. Escolha narrativa interessante. Ali, o passado deixa de ser simbólico e ganha um rosto. O B10 aparece. O maga da morte por esmagamento é um homem da cicatriz, o responsável. E o confronto entre ele e a Ney não é construído como um duelo heróico. É desconfortável desde o começo. Ele fala como se estivesse esperando ela, e como se aquele encontro fosse apenas uma questão de tempo. Quando ele menciona os 10 anos desde o massacre, fica claro que, para ele, a dor da Ney deveria ter expirado. E isso é de extrema importância. O mangá não romantiza a dor dela, ele mostra de forma nua e crua. A luta acontece, mas o peso não está nos golpes, está nas palavras. Até porque o capítulo seguinte tem o seguinte título: Por quê? E o mangá resolve responder. A Ney é ferida, Kai mal consegue respirar e revela algo perturbador. O corpo dela meio que atrai a violência. E ela não foi só a vítima do passado, ela continua sendo alvo até mesmo no presente. Então vem a resposta do B10. Sem drama, sem uma justificativa elaborada. Ele diz que toda aquela culpa era do pai dela e que aquelas pessoas na casa dela não passavam de lixo. Por isso, ele matou todas. Isso conecta com o que a Utsu tinha dito antes, que essas almas, elas não nascem por nascer. Os magas, eles nascem muitas vezes com um motivo de vingança por alguém ou para tentar achar alguém que mate ele. No caso, temos um maga que voltou por vingança. Ele quer se vingar da família da Ney, por algum motivo. E o próximo capítulo deixa tudo mais desconfortável ainda, pois o B10 não é um monstro. Ele tem um nome, o nome dele é Shizuka. Ele meio que era funcionário do pai dela. O pai dela, aparentemente, pelo que deu a entender, era um mafioso que tinham membros de gangue ao seu comando. E Shizuka era um deles. Shizuka fora dispensado pelo pai dela. E nisso ele teve o primeiro contato com a Ney criança. A Ney costura a sua roupa e nisso temos sua primeira interação. Ao sair da escola, a Ney é sequestrada pelo amigo do Shizuka. O Shizuka até então ele não sabia. Para ser vendida, ter sua foto exposta. Estamos falando de uma criança. O Shizuka não concorda com nada disso.
então ele agride o seu amigo. Não é porque ele é um herói, é porque aquilo ultrapassa o limite moral dele. E isso torna muito mais difícil ainda de digerir esse capítulo. O momento exato da queda e dessa mudança de índole de uma pessoa boa que salva crianças para uma pessoa que matou a família não é mostrado. E termina assim, sem uma resposta fechada, ou um vilão fácil de odiar, ou até mesmo uma vítima fácil de amar. É bem complicado. O volume 5 de Goku Rakugai não é sobre vencer batalhas. É sobre entender que nesse mundo morrer não é o fim. E viver depois da morte pode ser ainda pior. E o Tosano constrói um sistema onde poder nasce do trauma, onde família é só formada pelo sangue e quase nunca pelo afeto. E quanto mais a história avança, mais claro fica que ninguém volta inteiro desse mundo. Nem os magas, nem mesmo os vivos. Esse volume não fecha arcos, ele aprofunda feridas e faz isso com uma maturidade absurda. E mais uma vez, essa obra termina de uma forma pesada. O volume 5 de Goku Rakugai não é só sobre lutas, ele fala mais sobre trauma, sabe? Tal como aquele volume que falou da morte da Kanata, falou de outras coisas, até mesmo a morte do irmão da Tal. O Rakugai é um mangá de peso. Traz uma maturidade a ler. Então, muito obrigado, Yuto-san, por esse volume maravilhoso. E se vocês gostaram deste novo tipo de formato, porque o volume pediu assim, dá o like, se inscreva e aproveita os outros vídeos dessa série de Goku Rakugai. O compartilhamento é muito importante para aquecer nosso canal, então também faz isso. Na moral, valeu, falou e já sabe, né? Ban, cai!